Bom, isso aqui é uma das referências que a gente vai utilizar, o Tipler, tá? Eu gosto dele, também tem um Halliday, mas a gente inicialmente vai utilizar o Tipler. Se vocês quiserem pegar na biblioteca, não sei como está funcionando a biblioteca, tá certo? Esses dois livros são bons. Entra mais um. Então aqui, primeiramente, eu vou enumerar para vocês o que a gente vai estudar, ok? Então, o item 1. Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho. Bom, basicamente a gente vai estudar sistemas de medida, tá? Fazer uma introdução. Aí, em seguida, a gente vai estudar a mecânica propriamente dito, que é o foco da nossa disciplina. Dentro da mecânica, a gente vai estudar o primeiro item, que é o movimento em uma dimensão, em 1D, tá? Em seguida, a gente vai estudar esse movimento agora em 3 dimensões. Em 3D, tá certo? Só que dentro desse movimento em 3 dimensões, a gente primeiro vai estudar vetores. Não sei como vocês estudaram, a gente vai fazer uma revisão para a gente ver como é que vocês estão, tá? Aí, em seguida, a gente vai estudar as leis de Newton. E suas aplicações, tá? Depois o item 2.4, trabalho e energia. E o item 2.5, a conservação da energia. E o item 2.6, rotações. E o item 2.7, que é o último. Se der tempo de passar tudo, né? Acho que esse aqui é o mais difícil de chegar até lá, que é colisões. Tá? Então, basicamente, a gente vai estudar esses temas. E esses temas são problemas de mecânica, tá? E qual que é a nossa ideia? A ideia da física é tentar prever os fenômenos físicos utilizando certas leis, né? Essas leis são regidas pela natureza, né? Então, basicamente, na mecânica, a gente vai estudar esses fenômenos, tá? Então, tranquilo? Então, podemos começar aqui com o tema que a gente vai estudar hoje, especificamente, que é um tema bem tranquilo, que é sistemas de medidas, tá? Então, a gente vai falar do item 1, que é os sistemas de medidas. Ok? Bom, basicamente, a ciência, ela tem o papel de quê? É de construir, né? Construir conhecimentos, né? Ela também testa esses conhecimentos, ou seja, até que limite esse conhecimento ele é aplicável, né? E também modela, né? Realiza modelos. E todos esses modelos, né, esses testes de construções de conhecimento, eles utilizam, né, frentes teóricas. Uma das frentes teóricas que a ciência utiliza como arcabouço para fazer com que a sociedade desenvolva cientificamente, né, é a frente da física, né? A física tem esse papel de criar modelos, realizar testes, construir conhecimento, tá? E basicamente a física ela tem um papel de explicar a natureza. Bom, se eu consigo explicar a natureza, posteriormente a física teve um papel também de desenvolver tecnologias, né? Utiliza-se o quê? Conhecimento, né, da física
e com isso é possível manipular a natureza, e com isso é possível o quê? Criar tecnologias, certo? Bom, como que se deu o estudo da física, né? Basicamente, né? Dando alguns saltos, né? Ela inicialmente começou com Aristóteles, no ano, eu não sou muito preciso com data, 384 a 222 antes de Cristo, tá? Então, antes de Cristo era decrescente o ano, né? O Aristóteles, ele criou hipóteses, né? Deixa eu melhorar a letra aqui. Criou hipóteses para explicar a natureza. Por exemplo, por que as coisas se movimentam? Porque elas tendem a ir para o seu lugar natural. Então, por exemplo, se a pedra cai, o lugar natural da pedra, né, é ali. Né? Então, com algumas hipóteses, né, ele tentou explicar a natureza, certo? Só que essas hipóteses eram hipóteses fracas, né? Aí, passado vários anos após, né, Galilei, isso já no ano 1564, entre esses anos, né, de 1642, você viveu muito, hein, para a época. O Galileu, ele já realizou experiência, né? Realizou experiências para explicar a física, né? Ou melhor, para explicar a natureza. Ou seja, ele já deu um salto, demorou muito tempo, né? Olha aqui, para que ele utilizasse o quê? Utilizasse dados ou sistemas de medidas, né? Para o quê? Para caracterizar a natureza. E com isso, após, né, baseado nos dados que ele coletou, né, ele conseguiu o quê? Conseguiu explicar a natureza, né? Então, o que ele fez? Primeiro, ele pegou dados, utilizando o quê? Utilizando medidas, né? Então, já é mais confiável, né? Utilizando medidas. E o que ele fez? Ele, com esses dados, ele explicou, ou né, no caso, ele fez uma hipótese, né? E com isso ele explica a natureza. Galileu Galilei, ele tem, todo mundo tem ele como o pai do método científico, porque ele utiliza dados, formula a hipótese e depois explica a natureza, né? Porém, hoje a gente está voltando à época do Aristóteles, né? Porque tem muita gente que vai no achismo e cria a própria hipótese, né? Sem embasamento nenhum de dados ou de método científico, né? Os negacionismos da vacina, vocês começam a ver muitas pessoas que simplesmente criam hipóteses sem o quê? Avaliar os dados, as informações. Esses dados são informações, no caso da física, são dados matemáticos, né? E são realizados por medidas, né? Então a gente tem que ter um padrão de quê? De medidas, né? Bom, continuando, né? Agora não com um salto tão grande no tempo, né? Já na Inglaterra, né? Isaac Newton. Deixa eu só aumentar mais um pouquinho aqui para mim. Isaac Newton. Ele generalizou o experimento de Galileu. Então, generalizou os experimentos de Galileu, certo? E com isso ele conseguiu formular teorias e métodos para, deixa eu melhorar esse R aqui, explicar a natureza. Então, Isaac Newton, o que ele fez? Ele pegou esses padrões notados, né, por Galileu, e então, assim, conseguiu determinar algumas teorias e métodos.
Por exemplo, Galileu, ele explicou o movimento. Lá, o movimento ele caracteriza da seguinte forma. Já Isaac Newton, ele conseguiu explicar a causa do movimento. Então ele foi adiante, né? Então, são grandes cientistas, né, físicos, né, e matemáticos também, certo? Além de físicos, são excelentes matemáticos, e conseguiram desenvolver bem a ciência, basicamente na área da física. O Newton, ele viveu entre 1643 e 1727. Tá? Bom, então esses três aqui, pensadores aqui, deu o quê? Foram os que deram saltos na metodologia científica e com isso também conseguiu o quê? Conseguiram o quê? Reafirmar que é necessário de medidas, de dados, né? E esses dados têm que ser medidos para que pudesse explicar certos fenômenos na natureza, certo? Vou fazer aqui ao lado. Vou fazer aqui em cima, melhor dizendo. Vai ficar algo muito... Então, vou falar aqui do item 1.1. Unidades de medida. Bom, a gente tem esse item aqui, certo? Que a gente vai falar especificamente das unidades de medidas. Bom, então, a gente tem que a capacidade de medir foi fundamental para a ciência, né? Como havia dito. Bom, por quê? Porque essa capacidade levou... Aqui ficou parecendo 1, né? Levou as descobertas, né? E também ao desenvolvimento, né? De novas tecnologias. Certo? Então, essa capacidade de medir e avaliar, né? Fez com que houvesse esse desenvolvimento, né? Da sociedade em si. Só temos internet hoje por causa desse desenvolvimento, né? Não teríamos internet se não existisse Newton, alguém como Newton ou como Galileu. Né? O Galileu ele quase foi para a fogueira por inferir que a Terra não era o centro do universo. Né? Ele teve que depois falar que não, que a Terra era o centro do universo, por causa da igreja na época. Né? E hoje, há pouco tempo atrás, a igreja pediu desculpa, né? Por essas ameaças. Né? E alguns outros cientistas, né, eles morreram porque confrontaram a igreja na época. Certo? Então, se não fosse esse pontapé inicial, não teríamos nada de tecnologia que temos hoje, né? Então, vamos falar aqui do item 1.1. O que a gente vai falar? A gente vai falar do sistema internacional. Internacional de medidas, tá? Certo? Então, sistema internacional de medidas. Por que temos que ter um sistema internacional de medidas? Bom, o conhecimento, desde a época de Galileu, ele era difundido, né? Bom, e se esse conhecimento era difundido, ele teria que ser, de certa forma, a ciência, ou o conhecimento, ele tem um papel de desenvolver a sociedade em si, né? E, geralmente, esse conhecimento, ele tem que ser difundido. Bom, mas existem países, né, que falam línguas diferentes, né? E que têm sistemas de medidas diferentes. Então, tem que fazer o quê? Tem que determinar um sistema de medida que todos, né, conseguem interpretar. Principalmente agora, né? Hoje, conseguimos ter informação a tempo real. Por exemplo, eu posso pegar um artigo científico e lê-lo, né? Mas para que eu consiga interpretar, ou eu consiga verificar se esse artigo ele está correto, enfim, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter uma linguagem em comum, né? Do ponto de vista de sistemas de medidas.
Então, tem-se que estipular, então, um sistema internacional em que todos do planeta consigam o quê? Consiga interpretar os dados que estão descritos ali, certo? Bom, essa ideia se deu na França, né? E ela permanece até hoje. E a importância desse sistema de medidas é o seguinte, por exemplo, os ingleses, os americanos, eles têm um certo ego com relação ao sistema de medidas, né? Por exemplo, a Inglaterra, se não me engano, é jardas, acho que os Estados Unidos também, mas, por exemplo, a distância nos Estados Unidos é milhas, né? E no resto do mundo, o sistema de medida é metros ou quilômetros, né? Então, assim, já houve casos de erros, né? Inclusive da NASA, por conta dessa discrepância no sistema de medidas, né? Erros que causaram prejuízos grandes por erro de conversão de milhas para quilômetros e assim como outros sistemas de medidas, né? Então, basicamente, a gente vai tratar, né, aqui inicialmente, que é a medida de comprimento. Adotando o sistema internacional, né, a gente tem um metro, né, dado pela letra M minúsculo, certo? A gente também vai utilizar medida de tempo, né, que a gente vai utilizar inicialmente os segundos, né, que é dado em S. O comprimento pode ser dado em quilômetros também, e o tempo também em horas, né. E também a gente vai utilizar basicamente unidade de massa. Essas são grandezas fundamentais, tá? A massa é dada em quilogramas. Ou até gramas, né? Por que a gente está falando dessas unidades aqui? Porque elas são grandezas fundamentais, né? A partir delas, a gente consegue definir outras, né? Dentro da mecânica, certo? Existem grandezas derivadas, que são o quê? E grandezas relacionadas. Por exemplo, se eu relacionar a distância com o tempo, que a gente vai ver, ou seja, se eu dividir a distância dada em quilômetros por tempo, dada em horas, eu vou ter o quê? Vou ter uma velocidade. Ou seja, são grandezas derivadas das grandezas fundamentais. Certo? Mas basicamente a gente vai tratar dessas três aqui inicialmente. Tá certo? Eu vou pegar uma tabela aqui, deixa eu achar ela. Onde que eu coloquei? Aqui, ó. A gente vai falar aqui no caso de prefixos. Essas grandezas, massa, tempo, comprimento, elas são definidas numericamente. E esses números, essas grandezas são definidas numericamente, e esses números, eles têm uma dimensão, né? Ele tem um tamanho. E para que a gente não descreva, por exemplo, um número muito grande, olha esse primeiro aqui, ó. O que a gente faz? A gente coloca um prefixo, no caso y, né? Ele representa esse número aqui, ó. Certo? Vamos mostrar do modo mais fácil. Vamos pegar aqui a partir do primeiro, que não tem nenhum prefixo. Bom, se o número é 10, a gente chama o prefixo de décimo. Ou seja, se eu quero falar que esse número é 10, eu simplesmente escrevo 10. Esse número 10, ele pode ser descrito ainda como 1 que multiplica o prefixo, né? Ou seja, 10 elevado a 1 é 10. 1 vezes 10 elevado a 1 é 10, é o próprio 10. Só que eu posso descrever ainda com o prefixo 1DA, que representa aqui um deca, né? 1 deca, ou seja, 1DA é a mesma coisa que 10. Vou pegar aqui 100. Então, vou pegar aqui o quilo direto, né? Que são os mais utilizados. Esse deca aqui nem é muito utilizado. Olha o quilo. O quilo ele representa 1000, né? Por exemplo, 1 quilograma é 1000 gramas, né? Então, o 1000, ele é igual a quê? Bom, eu deveria falar de notação científica primeiro, né? Agora que eu tô vendo. Eu vou falar de notação científica. Mas eu vou falar agora. Olha só, o 1000, ele é 10 a terceira. Por quê? É a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10 três vezes, né? 10 a terceira é igual a 10 vezes 10. Isso aqui tá todo mundo tranquilo, né? Vezes 10. Todos são 10 elevado a 1. Eu mantenho a base e somo os expoentes. 1 mais 1 mais 1. 1 mais 1 mais 1. Vai dar o quê? Vai dar 3. Bom, só que esse 10 a terceira, ele é representado pelo quilo.
E o quilo é dado pela letra K. Se a gente buscar aqui, ó, 1 quilograma, deixa eu só apagar isso aqui. Vou buscar aqui 1 quilograma é igual a quê? 1000 gramas. Ou melhor ainda em notação científica, que a gente vai falar daqui a pouco, 10 a terceira gramas. Olha aqui a tabela. Mega, né? Mega Sena. Ó, é o M, o prefixo. Ou pro quilo é o K, o mega é o M. E o mega representa milhão, Mega Sena, né? Mega Sena, por que é Mega Sena? Porque o prêmio é dado em milhões, ok? Olha o giga. O giga é, por exemplo, vamos pegar um HD, é a capacidade de processar, de armazenamento do seu HD, né? De bytes, gigabytes. O giga é 10 a nona bytes, né? Então, por exemplo, o giga, ele tem a capacidade de armazenar 10 a nona bytes, que é bilhão, né? 1 bilhão de bytes. Então, assim, a gente vai continuando, né? Também, esses prefixos, eles também têm para números pequenos. Olha o milho aqui, vamos pegar o milho. O milho é dado pela letra Mzinho, certo? Então, vamos pegar 1 metro, ele tem quantos milímetros? 1000 milímetros. Como que a gente descreve 1 milímetros? É um M. Esse M aqui, ó, primeiro M, ele representa o quê? 0,001. Se eu andar com a vírgula para a direita, ó, de 1, 2, 3, eu posso escrever como 1 vezes 10. Ó, se eu andei 3 vezes, 1, 2, 3. Se eu andar 3 vezes para a direita, esse número, ó, ele saiu de 0,01 para 1. Então, meu número aumentou. Então, eu tenho que subtrair aqui por 3 vezes. E olha aqui, ó. Então, 10 a menos 3 é a mesma coisa que 0,01. E esse termo M aqui, ele representa o quê? É o mili. É o prefixo, falando que a dimensão dele é dada em mili. O micro aqui, ó. Micro. Essa letra aqui, ó. É o mi. Tá? Ele representa 10 a menos 6. Ou seja, se eu andar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é igual a 1. Né? Eu passei a vírgula para cá. O número aumentou. Só que, como eu andei 6 vezes para a direita, eu tenho que subtrair por 6 aqui. Então, é 10 a menos 6. Tranquilo? Tem o nano também, que é 10 a menos 9. E assim sucessivamente. Tá? Então, os prefixos, por que a gente está falando dos prefixos? Eu estou aqui falando, tal, prefixo e tal. Os prefixos, ele tem um papel de quê? De facilitar os cálculos. Eu não vou fazer uma operação com um número desse tamanho. É mais fácil eu pegar e escrever ele na potência de 10. Certo? E também, eu não vou fazer uma operação com um número muito pequeno. Sei lá, o Fenton, que é 10 a menos 15. Eu não vou fazer uma operação com esse número aqui, ó. 0,000000000. Não dá nem para falar, né? É mais fácil falar 10 a menos 15. Né? E é mais fácil fazer uma operação com potência de 10 do que eu trabalhar com um número muito pequeno, né? Tá certo? Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho de conversão de unidade. Conversão de unidade. Bom, para converter unidade, eu gosto de utilizar a regra de 3, tá? O que é a regra de 3? A regra de 3 é um método matemático que os químicos adoram. E, na verdade, ele estipula relações entre grandezas físicas e relações entre proporções, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Uma milha, representada como 1 mi, ele equivale a 1,6 quilômetros. Certo? Uma milha é 1,6 quilômetros. Sei lá, eu ganhei na Mega Sena, comprei um Mustang lá. Aí, sei lá, eu estou muito incomodado com o velocímetro. Por exemplo, eu não vou andar a 100 milhas por hora. Né? Por que eu não vou andar a 100 milhas? Vamos ver por quê? Olha só. Vamos ver quanto que vale 100 milhas. Então, uma milha, como havia dito, é 1,6 quilômetros. Então, eu vou fazer a regra de 3. 100 milhas equivale a x, que eu não sei. O que é a regra de 3? Multiplica aqui cruzado, né?
multiplico cruzado aqui, ó. 100 por 1,6 e 1 vezes x. Ó, como tem milha com milha aqui, ó, um embaixo do outro, eu posso cortar. Então vai ficar o seguinte. X é igual a quê? 160 quilômetros. Se eu dividir, então, 100 milhas por 1 hora, estou calculando no caso aqui a velocidade, né? É a mesma coisa que eu andar a 160 quilômetros por hora, por 1 hora, né? Ou seja, a velocidade seria 100 milhas por hora, porque 1 dividido por 100 por 1 dá 100. Milha por hora dá milha por hora, né? É a mesma coisa se andar 100 milhas por hora, é a mesma coisa de andar 160 quilômetros por hora. Então, a regra de 3 ela funciona bem, né? Dá para converter a unidade, ela funciona bem tranquilo. Tá certo? Agora uma pergunta. Eu acho que vocês já tiveram contato com a definição de velocidade. Vou passar aqui. A velocidade é dada por ΔS sobre ΔT. Opa. ΔS é o quanto eu ando, ou seja, a distância. E ΔT é o tempo que eu gasto para andar essa distância. Então, se eu dividir a distância pelo tempo, eu acho a velocidade. Bem tranquilo isso. Bom, então vamos supor que eu esteja com a velocidade igual a 72 quilômetros por hora. Só que eu não quero trabalhar com a velocidade em quilômetros por hora. Eu quero trabalhar com essa velocidade, ela é dada em metros por segundo. Como que eu faço essa conversão aqui? Alguém sabe? Alguém sabe ou não? Divide por 3,6? Sim, mas por quê? Existe um porquê, né? Bom, a ideia é o seguinte, ó, olha só que interessante. Vamos pegar aqui 72 quilômetros por hora. Não sei por que apareceu isso. É equivalente a 72 quilômetros são quantos metros? Olha aqui, ó, o prefixo K. É 72 vezes 10 a terceira metros. Não é isso? Vamos voltar aqui para a gente ver o prefixo. O computador meu está meio lento. Vamos lá. Nossa. Olha aqui o prefixo, ó. Quilo. 10 a terceira. Tá? Então, K, ele está sendo utilizado como 10 a terceira. Ok? Dividido por quê? Por 1 hora. E 72 km por hora é a mesma coisa que 72 dividido por 1 hora. Né? 72 km por hora é a mesma coisa que eu colocar esse termo 1 aqui embaixo, né? Bom, mais 1 hora. Vou fazer uma regra de 3 aqui. 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos, né? Certo? Vamos lá. 60 minutos tem quantos segundos? Não sei, né? Vamos fazer? Ó, 1 minuto tem 60 segundos. 60 minutos, ó, a regra de 3 aqui, ó. Tem X. Corto minuto com minuto, multiplico cruzado. Ou seja, 60 minutos é 1 hora, ó, né? Então, X vai dar o quê? 3.600 segundos. Ou seja, 60 minutos tem 3.600 segundos, ó. X vezes 1, X. 60 vezes 60, 3.600. Então, 60 minutos é 3.600 segundos. Ou seja, se 60 minutos é 3.600 segundos, 1 hora também é 1.600 segundos. Então, no lugar desse 1 hora, eu vou colocar o quê? 3.600 segundos. O que nós vamos ter, então? Vai dar o quê? 72 vezes 10 a terceira, dividido por 3.600. Em cima, metros, embaixo, segundos. Olha só, se eu andar com a vírgula 1, 2, 3 vezes para a direita, esse número ele vai diminuir. Então vai ficar aqui, ó, 72 vezes 10 a terceira, dividido por 3,6 vezes 10. Ó, como eu andei 3 vezes, 1, 2, 3, tá? Como eu andei 3 vezes com a vírgula, vou fazer aqui de novo, ó. Deixa eu fazer aqui de novo. Ó, vai ser 3.600.
Vou andar com a vírgula 1, 2, 3 vezes, meu número diminuiu, a vírgula vai vir para cá, vai ficar 3,6, né? Se ficou 3,6, eu tenho que aumentar aqui a potência de 10 com o fator 3, né? E 10 a terceira vezes 3,6 vai dar 3.600, né? Porque 10 a terceira é 1.000, 1.000 vezes 3,6, 3.600. Então, isso tudo que eu fiz é verdade. Certo? Então, 72 dividido por 3,6 vai dar o quê? Vai dar 20. 10 a terceira por 10 a terceira, posso cortar. Ó. Tá vendo a facilidade da potência de 10? Então vai dar 20 metros por segundo. Porque aqui é metros, né? E aqui era segundos. Então vai dar 20 metros por segundo. Então por isso que eu divido por 3,6, ó. Olha aqui o 3,6, ó. Certo? Tranquilo? Eu quero que vocês convertam aí para mim. Vamos supor que eu tenho a velocidade de v igual a 30 metros por segundo. Quero que vocês convertam isso aqui para quilômetros por hora. Você pode simplesmente multiplicar isso aqui por 3,6, né? Que se de quilômetros por hora para metro por segundo divide, de metro por segundo para quilômetros por hora multiplica. Mas vamos fazer um jeito mais arcaico aqui. Só para vocês conseguirem fazer a conversão de unidade. Olha só. A gente sabe que 1 quilômetro são quantos metros? São 1.000 metros. Certo? Então, eu tô, ó, metros por segundo. Vamos pegar a unidade de metros primeiro, ó. Depois a gente trabalha segundos em horas, tá? Então, se eu pegar 30 metros, são quantos quilômetros? Não sei, faço a regra de 3, né? Multiplico cruzado, corto metro com metro. Então, vai ser assim, 30 quilômetros é igual a 1.000x. X é igual a quê? 30 dividido por 1.000. A gente vai ter aqui, corta aqui, vai dar 0,03 quilômetros, né? Então, 30 metros é 0,03 quilômetros. Então, a unidade de distância da velocidade aqui eu já calculei. Agora, vamos lá. Vou fazer aqui. 1 hora, a gente viu que tem 3.600 segundos. A gente viu isso agora há pouco. Agora, eu quero converter essa unidade de segundos. 1 segundo tem o quê? X horas. Certo? Corte segundo com segundo, multiplico cruzado aqui, ó. Certo? Então, vai ser o quê? 3.600x é igual a 1 hora. Então, x dá o quê? 1 hora sobre 3.600. Então, 1 segundo, ele tem 1 sobre 3.600. Então, a gente vai jogar aqui na definição de velocidade, ó. Velocidade vai ser igual a 30 metros por segundo. Que é a mesma coisa que eu andar 30 metros em 1 segundo. Só que 30 metros são 0,03 quilômetros. Dividido por 1 segundo. 1 segundo é 1 sobre 3.600. Olha aqui, ó. 1 sobre 3.600 horas. Certo? O que eu faço? A unidade de quilômetros por hora já está pronta. Olha aqui, ó. Quilômetros por hora. Só que o que eu faço? Isso aqui é igual a quê? 0,03, ó, divisão de fração, ó. Como que eu divido fração? Mantenho a base e multiplico pelo inverso do número fracionário, né? Então vai ser mantém a base 0,03. Eu mantenho o numerador, no caso, né? Não a base, mantenho o numerador 0,03 e multiplico pelo inverso do denominador. Qual que é o inverso de 1 sobre 3.600? 3.600 sobre 1. O quilômetro por hora eu mantenho. Quanto que vai dar 0,03 vezes 3.600? A velocidade vai dar 108 quilômetros por hora. Como disse a Amanda, né? Amanda que falou? Isso. Então, esse é um modo arcaico. Agora, conseguem ver por que eu divido por 3.600? É um jeito mais arcaico, mas a gente está utilizando o quê? A ferramenta que a gente tem. Regrinha de 3 e converter. Então, vamos lá. Bom, 1 litro. Agora vamos falar de unidade, sei lá, 1 litro. 1 litro é a mesma coisa eu pegar, se vocês conseguirem medir, se você pegar um cubo. Ó, tá bom desenho, hein? Vou pegar um cubo aqui de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Isso aqui dá 1 litro, tá?
Ok? Então, 1 litro é igual a 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros. Que dá o quê? 1.000 centímetros cúbicos. Olha só, centímetro vezes centímetro vezes centímetro, centímetro cúbico. Certo? Então, 1 litro, eu tenho 1.000 centímetros cúbicos. Vou fazer uma pergunta. Quantos litros tem 1 metro cúbico? Alguém sabe? Sem olhar na internet? 1.000 litros? 1.000 litros. Mas como que eu faço essa conta? Sabem? Tomando Um cuidado. decímetro cúbico é igual a 1 litro. Você multiplica por 1.000, aí dá 1 metro cúbico, aí dá 1.000 litros. É naquela transformação de metro cúbico para decímetro cúbico. 1 metro tem quantos centímetros? Um metro tem quantos centímetros? 100. 100. Só que eu tô falando de metros cúbicos, né? Então, se eu pegar aqui e multiplicar por 1 metro aqui, eu tenho que multiplicar por quanto aqui? Por 100 centímetros, né? Isso vai dar o quê? Olha só que interessante. 1 vezes 1 dá 1. Metro vezes metro, metro quadrado. Então, 1 metro quadrado, ele não tem 100 centímetros quadrados. 1 metro quadrado tem 100 centímetros vezes 100 centímetros. Que dá o quê? 10.000 centímetros quadrados. É igual a 10.000, ou é igual a 10 a quarta centímetros quadrados, né? Certo? Só que eu não quero trabalhar com centímetro quadrado. Eu quero trabalhar com, ou melhor, eu não quero trabalhar com metro quadrado, eu quero trabalhar com metro ao cubo. Então, multiplica aqui de novo por metro quadrado, metro, né, no caso, 1 metro. E aqui eu tenho que multiplicar por 100, que corresponde a o quê? 1 metro, né? Então, esse corresponde a esse aqui, ó. Então, vai ser 1 metro vezes 1 metro quadrado, dá o quê? 1 metro cúbico. E dá o quê? 1 metro cúbico vai dar 10.000 vezes 100. Vai dar 1 milhão, né? De centímetro. Olha só. 1 metro cúbico é 1 milhão de centímetro. Então, ó, 1.000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro. 1 milhão, esse que é o caminho, né? Tá fazendo o caminho errado. 1 milhão de centímetros cúbicos, que corresponde a 1 metro cúbico, né? Olha aqui. Equivale a X litros, que eu quero saber é litros, né? Multiplico cruzado aqui, ó. Corta aqui, corta aqui. Então, X é igual a que 1.000 litros. Agora sim. Fazendo a regrinha. Que eu cortei centímetro cúbico com centímetro cúbico. Ou seja, então dá 1.000 litros. Então, por que eu fiz isso aqui? Porque eu quero que vocês prestem atenção que 1 centímetro cúbico, ele não vai ser, ou melhor, vocês não podem falar que 1 metro quadrado, ele é igual ao quê? 100 centímetros quadrado. Isso aqui é errado. O que eu recomendo? Vocês façam o que eu fiz aqui, ó. Começa a 1 metro, equivale a 100 centímetros. Ah, mas eu não quero falar de 1 metro, eu quero falar de 1 metro quadrado, então você tem que multiplicar por 1 metro aqui. Então, o correspondente aqui é 100 centímetros. Então, 1 metro quadrado vai dar o quê? 10.000 centímetros quadrados. Então, essas coisas que vocês têm que tomar cuidado, tá certo? 1 metro quadrado não é 100 centímetros quadrados. 1 metro quadrado é 10.000 centímetros quadrados. Então, nessas conversões, eu peço que vocês tenham esse cuidado, tá? Tranquilo? Então, 1 metro cúbico tem o quê? 10 a terceira, ou melhor, 1 metro cúbico tem o quê? 1.000 litros, né? 10 a terceira litros. Tá certo? Tranquilo? Bom, no caso que eu não vou colocar como nota, né? Isso aqui é bem tranquilo. Ó, dimensões das grandezas físicas. Você somente pode somar duas grandezas físicas se elas tiverem a mesma unidade, né? Isso é tranquilo, né? Eu não posso somar, sei lá, se eu quero... Eu tenho uma porta. A porta mede 1 metro de largura. Sei lá, você quer medir, sei lá, o suporte dessa porta, esqueci o nome. Você quer somar ali para você fazer uma medida. Aí você mediu esse suporte em centímetro. Você tem que primeiro converter, né? Você não pode somar, sei lá, 10 centímetros mais 1 metro vai dar
11. Não, você tem que converter as unidades. Então, isso aí acho que é bem tranquilo para vocês, né? Notação. Notação científica. O que é a notação científica? A notação científica é o seguinte. Como havia dito, olha só. Vamos pegar um número aqui, ó. 0,1. Esse 0,1, para facilitar os cálculos, por exemplo, você vai ter 0,1 vezes 0,001. Se você multiplicar isso aqui, dá uma maior dor de cabeça, né? Tem que ficar contando vírgulas. Por que a gente utiliza notação científica? Para eu pegar o 0,1, eu vou andar com a vírgula uma vez para a direita, esse número vai sair de 0,1, ele vai virar 1, né? Se ele virou 1 forçado, ele tem que multiplicar por 10. E se eu andei uma vez com a vírgula para a direita, eu tenho que subtrair aqui, porque era 10 elevado a 0, que dá 1. 10 elevado a 0 é 1 vezes 1 dá 1. Só que o número não é 1, é 0,1. Então eu tenho que subtrair aqui, ó, de uma vez, porque eu andei com a vírgula de uma vez para a direita, certo? Subtrair 1, vai ficar o quê? 1 vezes 10 elevado a menos 1. Agora, se eu pegar o número que eu tinha colocado na multiplicação, 0,001, escrever em notação científica, vão dar ele uma vez, duas vezes, com a vírgula. Então vai ficar 1 vezes. Ó, se eu andei duas vezes, eu multiplico por 10 elevado a 0, só que eu subtraio de duas vezes no expoente. Por quê? Porque eu andei duas vezes, eu desconfigurei o número, né? 0 menos 2, menos 2. Então vai dar 1 vezes 10 menos 2. Então vamos pegar 0,1 vezes 0,01. Vou fazer essa multiplicação. Agora, se eu fizer essa multiplicação aqui, eu vou dar uma dorzinha de cabeça. É muito mais fácil eu pegar aqui, ó, fazer 1 vezes 10 a menos 2, que multiplica 1 vezes 10 a menos 1. Por quê? Lá na matemática, essa multiplicação aqui, ó, é a mesma dessa aqui, ó. E na matemática é muito mais fácil fazer essa aqui, que eu estou de baixo. Por quê? 1 vezes 1 dá 1. Vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 1, eu vou manter a base 10. E, no caso, eu vou somar o expoente. Menos 2 mais menos 1 dá quanto? Menos 3. Se eu fizer isso aqui, vai dar o mesmo número. Vai dar 0,001. Se eu andar com a vírgula 1, 2, 3 vezes, vai dar 1 vezes 10 a menos 3. Então, por isso que a gente utiliza notação científica. Ok? Muito mais fácil. Fazer a multiplicação, tá? Ah, mas 0,1 é um número fácil. Eu quero ver você fazer 10 a menos 9. 0,00000, entendeu? É mais fácil de errar. Então é melhor você jogar em notação científica, tá certo? E se eu pegasse esse mesmo número e dividisse, sei lá, 0,1 dividido por 0,02. Ou melhor, 0,01. É um computador. É melhor eu pegar e falar assim, ó, então vai ser 1 vezes 10 a menos 1, dividido por 1 vezes 10 a menos 2. 1 dividido por 1 é igual a 1. Ó, divisão. Mantém a base 10. Mantém a base 10. E subtrai o expoente. Vai ser o quê? Menos 1 menos 2. Menos com menos aqui fica mais, né? Então isso aqui vai dar o quê? 1 vezes 10 a 1. Não é? Ou seja, dá 10. Se eu fizer essa divisão aqui também dá 10. Ok? E se eu tiver um número assim, ó? 1 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Eu vou manter 1 aqui, né? Vezes 10. Olha só, quando eu tenho potência de potência, eu multiplico os dois, um pelo outro. Faço a multiplicação. Tá certo? Quanto que é 2 vezes menos 2? Menos 4. Então essas são as continhas que vocês têm que ter em mente e conhecer, tá certo?